Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste dia, 9 de agosto de 1945, 3 dias após a destruição de Hiroshima, a cidade de Nagasaki era atacada pela Fat Man, a segunda bomba atômica norte-americana. Neste dia, exatamente às 3h49 da manhã, o bombardeiro B-29 Bockscar, pilotado pelo Major Charles Sweeney, decolava do campo norte da base aérea de Tinian, nas Ilhas Marianas, transportando a Fat Man, uma bomba atômica construída à volta de um núcleo de 6,2 kg de plutônio. Pesava quase 5 toneladas, tinha um comprimento de 3,3 metros e um diâmetro de 1,5 metro. Entre 1945 e 1950 seriam construídas 120 bombas exatamente iguais à Fat Man. Assim como aconteceu no ataque atômico contra Hiroshima, alguns bombardeiros B-29 decolaram algumas horas mais cedo, com o objetivo de determinar as condições do clima sobre os dois alvos pré-selecionados. Para Kokura, que era o alvo principal, foi o famoso Enola Gay, que tinha lançado a bomba sobre Hiroshima no dia 6 de agosto, mas desta vez era pilotado pelo capitão George Marquardt. E para Nagasaki foi o Lagging Dragon, do capitão Charles McKnight. O Bockscar era acompanhado pelo B-29 The Great Artist, com instrumentos para medir os efeitos da detonação, e o Big Stink, com câmeras fotográficas e de vídeo para registrar a explosão. O Full House deveria encontrar-se com um grupo a meio do caminho, mas falhou o ponto de encontro e não completou a missão. No início da manhã, o Bockscar começou a sobrevoar Kokura, mas a cidade estava coberta por densas nuvens. A zona foi sobrevoada durante 50 minutos, mas com as defesas antiaéreas aproximando-se perigosamente do bombardeiro e com o risco de aparecerem caças japoneses, a tripulação decidiu abandonar Kokura e avançar em direção ao alvo secundário, Nagasaki. Nagasaki era um dos principais portos japoneses e um grande centro industrial, responsável pela produção de uma parte significativa de todas as munições consumidas pelo exército imperial japonês. A cidade tinha uma população de 263 mil pessoas, 10 mil das quais trabalhadores escravos, na sua maioria coreanos e chineses, 10 mil soldados e cerca de 400 prisioneiros de guerra. Às 10h53, o Bockscar e o The Great Artist começaram a sobrevoar Nagasaki, mas as nuvens atrapalharam a localização do alvo. Foi às 11 horas, na segunda passagem sobre a cidade, que uma abertura rápida das nuvens permitiu a identificação do alvo, com a bomba sendo lançada às 11 horas e 1 minuto. 47 segundos depois, quando se encontrava a cerca de 500 metros do solo, a Fat Man explodiu, libertando uma força explosiva equivalente a 21 quilotoneladas de TNT, bem mais do que as 13 quilotoneladas da Little Boy, que explodiu sobre Hiroshima. Tudo num raio de 1,5 km do epicentro da explosão foi destruído, mas como a detonação se deu no vale de Urakami, cercado por altos morros, a onda de choque ficou contida no seu interior, poupando assim grandes porções da cidade. Assim como em Hiroshima, o número total de vítimas em Nagasaki é difícil ou mesmo impossível de determinar, com estudos indicando números que variam entre os 39 mil e os 80 mil, com dezenas de milhares vindo a morrer nas semanas, meses e anos seguintes. Após o lançamento da bomba, a tripulação do Bockscar constatou que o seu bombardeiro não tinha combustível suficiente para retornar para Tinian, definindo como local de pouso secundário a base aérea de Iwo Jima, que ficava mais ou menos no meio do caminho.
A aterrissagem em Iwo Jima foi complicada e perigosa, com o Bockscar praticamente sem combustível e apenas com 3 motores operacionais. E nesse mesmo dia, o Japão via-se diante de uma situação militar bastante complicada. Para além de ser atacado por bombas atômicas, a União Soviética tinha acabado de declarar guerra e as forças do Exército Vermelho começavam já a marchar pela Manchúria. No entanto, mesmo diante do risco das cidades japonesas serem varridas do mapa uma a uma pelas bombas americanas e dos soldados japoneses serem massacrados pelos soviéticos na Manchúria, o alto comando militar japonês estava convencido de que a guerra deveria continuar, pois acreditavam que as defesas montadas no interior das ilhas principais do Japão seriam capazes de deter uma invasão aliada. Diante de toda essa loucura, o imperador Hirohito, que tinha sido bastante influenciado pelo seu primeiro-ministro, Kantaro Suzuki, tornou pública a sua decisão. A guerra deveria acabar imediatamente. A decisão do imperador chocou alguns militares, o que resultaria até mesmo num golpe de Estado contra o governo, cujo objetivo era obrigar o Japão a continuar na guerra, mas a decisão já tinha sido tomada. E neste dia, após o lançamento da segunda bomba atômica sobre o Japão e após a invasão soviética da Manchúria, o país decidia colocar um fim numa guerra que tinha sido iniciada em 1931, encerrando também um dos períodos mais negros e belicistas da história japonesa moderna.